Os vikings mais famosos da história. Os famosos vikings como Ragnar Lothbrok, Erik o Vermelho, Leif Erikson e Knut o Grande conquistaram reputação como guerreiros ferozes ao longo da história e continuam a inspirar a imaginação em todo o mundo. Embora muitas ideias populares sobre os vikings, como os capacetes com chifres, sejam fictícias, a realidade das suas crenças religiosas profundas e complexas, conquistas marítimas e militares, bem como seu impacto na cultura e história da Europa, tornam-nos extremamente fascinantes. Ragnar Lothbrok. Sem dúvida, Ragnar Lothbrok é o guerreiro viking mais famoso na consciência moderna. A série Vikings do Story Channel popularizou essa figura lendária, que é objeto de histórias contraditórias e especulações intensas sobre sua existência histórica. As supostas conquistas de Ragnar variam do plausível, como ataques viking na Inglaterra e na França, ao mítico como lutar contra uma serpente gigante. No entanto, é possível discernir alguns fragmentos de fatos históricos das lendas. Sabemos pelos registros anglo-saxões que um viking invasor particularmente bem-sucedido, chamado Ragnar ou Reginrus, foi documentado por volta de 840 d.C. Esse senhor da guerra acabou cedendo terras ao francês Carlos o Calvo em troca de paz. No entanto, Ragnar não cumpriu esse acordo e navegou pelo rio Sena para sitiar Paris. Os francos pagaram um enorme resgate em prata a ele. Relatos sugerem até 2,5 toneladas. Quanto aos fatos e à ficção, a lenda conta que Ragnar tentou uma audaciosa invasão da Inglaterra com um pequeno exército para destacar seus próprios filhos, mas foi rapidamente capturado pelo rei Aila da Nortúmbria, que o executou jogando-o em uma cova de cobras. Essa execução teria provocado a conquista da maior parte da Inglaterra pelos filhos de Ragnar, liderando o grande exército pagão. Embora a invasão tenha realmente ocorrido e aparentemente tenha sido liderada por seus filhos, não há evidências de que Ragnar tenha sido executado. Na verdade, os relatos sugerem que ele invadiu a Irlanda e também a Inglaterra, estabelecendo um assento próximo à atual Dublin e falecendo em algum lugar dessa área entre 852 e 856. Antes de continuar, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ser notificado quando eu postar novos vídeos como este. Erik o Vermelho é amplamente reconhecido como um dos vikings mais temidos, mesmo que Ragnar Lothbrok seja o mais famoso. Embora erroneamente seja acreditado como o primeiro a descobrir a Groenlândia, ele foi de fato o primeiro a estabelecer um assentamento viking permanente lá. Erik, cujo nome completo era Erik Thorvaldsson, nasceu por volta de 950 d.C. em Hogland, Noruega. Ele ganhou o apelido de O Vermelho devido a seu cabelo ruivo, mas também devido a seu temperamento violento. Seu pai, Thorvald Asvaldsson, foi exilado quando Erik tinha 10 anos devido a uma série de assassinatos, o que levou a família a deixar a Noruega e se estabelecer em Ronestrædir, no norte da Islândia. Foi lá que Erik cresceu, se casou, construiu uma propriedade chamada Erikstad em Raksdæl, um vale geotermicamente ativo no sul da Islândia. Ele e sua esposa tiveram 4 filhos, uma filha chamada Freydis, possivelmente de outra mãe, e 3 filhos chamados Leif, Thorvald e Thorstein. No entanto, a propensão de Erik para a violência acabou perturbando sua vida tranquila. Uma disputa com um vizinho chamado Valtjof
resultou na morte de alguns dos servos de Eric, causando um deslizamento de terra na propriedade de Valtjoff. Em resposta, um parente de Valtjoff chamado Eof, o Sujo, matou os escravos. Como era de se esperar, Eric retalhou matando Eof e outro homem chamado Holggang Orofan. Isso resultou no exílio de Eric de Hakstell por 3 anos, durante os quais sua família se estabeleceu na ilha de Oxney, na costa oeste da Islândia. No entanto, em Oxney, Eric novamente se envolveu em uma disputa sobre seu Sertstokr, grandes vigas com inscrições rúnicas que tinham um significado religioso importante para os vikings. Ele havia emprestado o Sertstokr a um vizinho chamado Thorgest, e durante a disputa sobre seu retorno, Eric matou vários homens, incluindo os 2 filhos de Thorgest. Como resultado, Eric foi exilado de sua nova casa por mais 3 anos. Foi durante seu exílio que Eric partiu da Islândia em direção à Groenlândia. Embora não tenha sido o primeiro a chegar lá, pelo menos 2 vikings anteriores já haviam explorado a região, embora sem sucesso na colonização. A Groenlândia ainda era amplamente desconhecida na época de Eric. Durante seu tempo na ilha, então conhecida como Skerrygambior, Eric explorou a área e retornou à Islândia com informações suficientes e o atrativo nome de Terra Verde para reunir um grupo considerável de colônios. Em cerca de 985 d.C., eles estabeleceram uma colônia próxima à atual Qaqortoq, que durou até o século XV. Eric viveu até cerca de 1000 d.C., quando faleceu em uma epidemia que assolou a colônia. Sua história é preservada em várias sagas viking, sendo a saga de Eric o Vermelho a mais conhecida delas. Leif Erikson. Eric o Vermelho não era apenas notável por si só. Ele era o pai de outros dos vikings mais famosos da história. Seu filho, Leif, deixaria sua marca considerável na história viking. Assim como seu pai, Leif seria acreditado pela sua descoberta de uma terra nova. Também como seu pai, esse credenciamento pode ser uma espécie de meia-verdade, embora Leif tenha conduzido uma expedição no lugar que ele chamou de Vinland, provavelmente significa Terra Nova, há evidências de que ele havia sido descoberto anteriormente por um islandês chamado Bjarni Erjolfsson, que havia sido levado por uma tempestade para lá 15 anos antes e de quem Leif pode ter sabido de sua existência. Acredita-se que Leif, o segundo dos 3 filhos de Eric, nasceu por volta do ano 970 d.C., provavelmente na fazenda de seu pai em Hawksdale, e se mudou com o resto de sua família para o assentamento da Groenlândia por volta do ano 986. Não há indicação de que Leif herdou a tendência de seu pai e avô para a violência. Pelo contrário, Leif parece ter tido um temperamento mais ponderado e, como resultado, a sua vida foi livre do ciclo de assassinato e exílio dos seus antepassados. Quando atingiu a maioridade, Leif viajou para a Noruega para jurar lealdade ao rei Olaf Tryggvason. As datas são incertas, mas o breve reinado de Tryggvason, de 995 a 1000 d.C., restringe-o substancialmente. Enquanto estava na Noruega, Leif quebraria outra tradição familiar ao aliar-se a Tryggvason na adoção do cristianismo. Por orientação do rei Olaf ou por sua própria iniciativa, Leif partiu para a Groenlândia, segundo alguns relatos, com a intenção deliberada de trazer o cristianismo para a ilha.
Na verdade, porém, é muito possível que já tivesse criado raízes ali. Há uma ausência suspeita de quaisquer sinais de costumes funerários pagãos na Groenlândia, sugerindo que talvez, pelo menos a maioria dos colonos, já fossem cristãos muito antes da viagem de Leif. Foi durante essa viagem de volta que Leif encontrou o caminho para uma nova terra. Impulsionado por uma tempestade como Erfoldsjofsson, ou por meio de uma expedição deliberada, Eriksson chegou a uma terra gelada que chamou de Helland, que ficava no norte de Labrador ou na ilha de Baffin. Em seguida, ele chegou a uma área florestal que chamou de Markland, aparentemente também em Labrador, e finalmente a uma terra fértil, que chamaria de Viland. Ao contrário da Groenlândia, o Acordo de Vilândia não durou. Uma combinação de conflitos com os povos indígenas, conflitos internos e a enorme distância do apoio mais próximo na Groenlândia parecem ter contribuído para o seu abandono prematuro. Leif permaneceria em Vilândia apenas durante o primeiro inverno, após o qual finalmente retornaria para casa, na Groenlândia. Devido ao resgate de alguns companheiros vikings naufragados e à abundância de uvas e madeira que ele trouxe de Viland, ele ganhou o apelido de Leif, o Sortudo. De volta à Groenlândia, ele teria convertido sua mãe e outras pessoas ao cristianismo, embora seu pai Erik tenha aderido aos antigos deuses nórdicos por toda a vida. E quando seu pai morreu na epidemia de 1000 d.C., Leif assumiu o cargo de chefe da Groenlândia, uma função que ocupou pelo menos até 1019 e possivelmente até 1025. A monarquia dinamarquesa começou por volta de 936 d.C. com Gorm, o Vermelho, ascendendo ao trono e governando uma parte significativa da península principal da Dinamarca, Jutlândia. No entanto, foi seu filho mais novo, Harald Gormson, também conhecido como Harald Bluetooth, quem alcançou a unificação total da Dinamarca e sua cristianização. Harald Bluetooth nasceu por volta de 928 d.C. na cidade de Jelling, onde seu pai estabeleceu uma base de poder. Seu apelido provavelmente derivava de um dente danificado, embora também possa ter sido uma corruptela da palavra anglo-saxã tani, que significa uma posição de nobreza menor. Na juventude, Harald e seu irmão mais velho, Canute, participaram de ataques nas Ilhas Britânicas. No entanto, Canute morreu em uma emboscada na Nortúmbria, deixando Harald como o herdeiro do trono após a morte de Gorm o Velho, em 958. Assim que se tornou rei, Harald decidiu completar o trabalho de seu pai e unificar o país. Por meios militares e diplomáticos, ele subjugou os clãs menores das ilhas e das regiões costeiras até que toda a região estivesse sob seu controle. Ele também realizou grandes projetos defensivos, como os fortes circulares do tipo Trelleborg em Aarhus e a expansão do Danevirke, uma série de fortificações no norte da Alemanha. Harald também foi responsável por difundir o cristianismo na Dinamarca e reivindicou o crédito pela realização das pedras rúnicas, além da unificação da Dinamarca e a conquista subsequente da Noruega. No entanto, há dúvidas se a sua conversão ao cristianismo foi voluntária ou coagida pelo imperador Otto I. Em 1997, dois engenheiros em Toronto discutiram a nova tecnologia de conexão de dispositivos desenvolvida por várias empresas. Eles se inspiraram na unificação da Dinamarca por Harald Bluetooth
e decidiram nomear a tecnologia de Bluetooth. O símbolo do Bluetooth é uma combinação das runas nórdicas H e B, representando as iniciais de Harald Bluetooth. Havia muitos reis vikings famosos governando territórios que se estendiam desde a Rússia até as Ilhas Britânicas. No entanto, nenhum foi tão proeminente quanto Cnut, também conhecido como Canute. Cnut era filho de Swynfordbyrd, que por sua vez era filho do rei dinamarquês Harald Bluetooth. Embora não se saiba a data precisa e o local de nascimento de Cnut, sabe-se que ele se juntou ao pai na invasão da Inglaterra em 1013. Após a morte de Swyn, Cnut retornou à Dinamarca para fortalecer suas forças antes de retornar à Inglaterra em 1015. Depois de um ano de conflitos, Cnut e o filho Athroled, Edmundo II, concordaram em compartilhar o poder. No entanto, a morte de Edmundo em 1016 deixou Cnut como o único governante da Inglaterra. Apesar de suas táticas implacáveis para manter o poder, Cnut foi considerado um rei bem-sucedido. Ele adotou os códigos legais do seu antecessor inglês, fortaleceu a moeda e governou com sabedoria. Em 1018, o irmão mais novo de Cnut, o rei Harald II da Dinamarca, faleceu. Cnut aproveitou a oportunidade para reivindicar o trono da Dinamarca e proteger melhor a Inglaterra de ataques. Com o apoio das forças inglesas, ele superou a resistência dinamarquesa e garantiu o trono dinamarquês em 1020. No entanto, Cnut enfrentou ameaças à sua estabilidade. O filho de Olof, que eu não vou nem tentar pronunciar o sobrenome, rei da Suécia, formou alianças com a Noruega para atacar Cnut. Em resposta, Cnut partiu da Inglaterra e confrontou os exércitos sueco e norueguês em 1026. Cnut também usou subornos e intrigas políticas para expandir seu poder, e em 1028 foi coroado rei da Noruega. No entanto, o Império Viking de Cnut começou a declinar em 1033, quando seu filho Svein foi expulso da Noruega. Em 1035, a Noruega estava completamente perdida. Cnut já havia concedido o trono da Dinamarca a outro filho, Harthacnut, indicando que ele não pretendia criar um império duradouro. Após a morte de Cnut, Harthacnut manteve o trono dinamarquês enquanto uma disputa política ocorria na Inglaterra entre Harthacnut e outro filho de Cnut, Haroldo. Em 1037, Haroldo foi oficialmente reconhecido como rei, encerrando o efêmero Império de Cnut o Grande. Harald Sigurdsson nasceu por volta de 1015 d.C. em Ringerike, Noruega. Seu pai, Sigurd Syr, era um rei poderoso nas terras altas da Noruega e descendente do lendário rei norueguês Harald Fairhyr, que unificou os feudos da Noruega. Olaf, seu meio-irmão mais velho, conseguiu unir grande parte da Noruega antes de ser deposto pelo rei dinamarquês Cnut o Grande. Olaf foi enviado para o exílio na Rus de Kiev, na Rússia moderna. Harald, então com 15 anos, se juntou a Olaf em uma tentativa de retomar o trono. No entanto, a batalha não foi bem sucedida para os irmãos Sigurdsson. Olaf foi morto e Harald ficou gravemente ferido. Ele escapou para o leste da Noruega, onde se curou antes de viajar para Rus de Kiev. O grão-príncipe Yaroslav acolheu Harald calorosamente e o nomeou capitão de suas forças. Harald serviu Yaroslav por alguns anos, provavelmente lutando contra diversos povos na região. Por volta de 1033 ou 1034, Harald deixou Rus de Kiev para servir o imperador bizantino em Constantinopla. Lá ele se juntou à Guarda Varangiana, uma unidade de elite do exército bizantino composta principalmente por nórdicos.
Harold ascendeu rapidamente na hierarquia da guarda varangiana, liderando a unidade em várias expedições pelo Mediterrâneo, Mesopotâmia e Jerusalém. Após a ascensão do imperador Miguel V, Harold decidiu retornar ao norte e servir novamente ao capitão das forças do grão-príncipe Yaroslav. Ele se casou com a filha de Yaroslav, Elisif, e adquiriu riqueza considerável. Quando Harold retornou à Noruega por volta de 1045, seu sobrinho Magnus o Bom era o governante da Noruega e da Dinamarca. Harold se aliou a Sven Estridsson, o rei dinamarquês deposto, e ao rei Enad Jacob da Suécia, para depor Magnus. No entanto, Magnus negociou uma aliança com Harold, tornando-o co-governante da Noruega e herdeiro ao trono norueguês. Harold governou como co-governante até a morte de Magnus em 1066, quando ele se tornou o rei da Noruega. Nessa época, ele recebeu o apelido de Hardrada, que significa governante duro. Harold se tornou um dos pretendentes ao trono da Inglaterra após a morte do rei Eduardo, o Confessor, juntamente com Guilherme da Normandia, Harold Godwinson e Edgar Ateling. Harold invadiu a Inglaterra pelo norte, mas encontrou forte resistência do exército de Harold Godwinson. Durante a batalha, Harold foi atingido por uma flecha e seu exército foi derrotado. Essa derrota marcou o último ataque viking registrado na Inglaterra e Harold foi lembrado como o último viking. Embora é inegável que estes sejam alguns dos vikings mais famosos da história, existem outros que também merecem reconhecimento. Embora suas conquistas ou renome possam não se equiparar aos mencionados anteriormente, seus nomes ainda tiveram importância em seu tempo e, mais significativamente, deixaram um legado que ressoa até os dias de hoje. Ivar, filho de Ragnar Lothbrok, nasceu no início do século IX. Embora tenha sido afetado por alguma deficiência, possivelmente a condição conhecida como doença dos ossos frágeis, ele era reconhecido como um estrategista feroz e habilidoso. Ele desempenhou um papel de liderança no grande exército pagão, que lançou uma invasão à Inglaterra em 865 como represária pela execução de Ragnar Lothbrok. O exército conquistou a Nortúmbria, Mércia, Kent, Essex, East Anglia e Sussex, deixando apenas o Essex fora do domínio viking. Ivar possivelmente é sinônimo de Imar, um líder que controlava Dublin durante o mesmo período. De fato, ele se autodominava rei dos nórdicos em toda a Irlanda e Grã-Bretanha. Bjorn Ironside, outro filho de Ragnar Lothbrok, destacou-se como comandante viking de grande sucesso. Ele liderou invasões à França e à Inglaterra, além de participar do grande exército pagão sob a liderança de seu irmão Ivar. Posteriormente, ele empreendeu uma ousada expedição ao Mediterrâneo, atacando o sul da França, o norte da África, a Sicília e a Itália. Após o retorno de sua jornada pelo Mediterrâneo, Bjorn, agora incrivelmente rico, voltou para a Escandinávia. Ele assumiu o controle da região de Uppsala, na Suécia, por meio de conquista ou acordo, e governou como rei até a sua morte. Supõe-se que tenha sido o fundador da dinastia Munsu, a mais antiga dinastia real registrada na Suécia, que remonta à era viking. Freydis, filha de Eric o Vermelho e irmã de Leif Erikson, era filha de outro viking famoso. Em contraste com a fama de seu irmão, relatos sobre ela sugerem que ela herdou a natureza temível de seu pai. Segundo a lenda,
Quando seu grupo foi atacado por nativos em Vinland, Freydis agarrou a espada de um viking caído e a usou contra o seu próprio peito, soltando um grito de guerra tão aterrorizante que os inimigos fugiram. Ela estava grávida na época, segundo um relato, por cerca de 8 meses. Mais tarde, em outro conflito com um grupo de vikings, ela instigou seu marido a matá-los, alegando falsamente que eles a haviam atacado. No entanto, quando seu marido parou após matar apenas os homens do acampamento, ela mesma massacrou as mulheres, uma ação pela qual foi posteriormente condenada. Erik Broodaxe, um dos filhos do rei norueguês Harald Fairhir, envolveu-se em ataques brutais e violentos desde a idade de 12 anos. No entanto, seu apelido não se originou apenas de sua propensão à violência em ataques, embora isso fosse indiscutível. Ele ganhou o apelido de algo muito mais pessoal. Para garantir sua própria ascensão ao trono, ele assassinou 5 de seus irmãos, o que também lhe rendeu o apelido alternativo de Assassino de Irmãos. As informações históricas sobre Erik são escassas, embora seja conhecido que ele governou a Noruega de 932 a 934. Posteriormente, ele governou a Nortúmbria, na atual Inglaterra, em 2 períodos curtos e distintos. No entanto, ele encontrou seu fim quando foi assassinado por um agente de Oswulf, o governante de Bamburgh, na Nortúmbria. Gunnar, outro candidato ao título de guerreiro viking mais famoso, viveu na Islândia durante o século X. Conforme a narrativa na saga Njals, ele era um lutador imponente que empunhava um atigir, uma arma de cabo longo semelhante a uma alabarda, e era capaz, segundo relatos, de saltar até a sua própria altura, mesmo usando uma armadura completa. Apesar de sua habilidade marcial, Gunnar preferia a paz em vez do conflito. Ele era descrito como belo, sábio, poético e bem educado, se assemelhando mais à imagem popular de um cavaleiro do que a de um viking. No entanto, sua história acabou em violência quando ele finalmente foi derrotado por um grupo de homens que buscavam vingança pela morte de seus familiares causada por Gunnar. Além das figuras famosas, qualquer lista de vikings famosos deve incluir os temíveis guerreiros conhecidos como Berserkers, assim como seus homólogos menos conhecidos, os Wolfskins. Embora poucos deles se destaquem individualmente, com exceções como Berserker Egil, Skallagrimsson, Grimson, como grupos eles continuam sendo partes populares e reconhecíveis da cultura viking. Os Berserkers, chamados de Berserkir em nórdico antigo, ou literalmente camisas de urso, eram guerreiros que entravam em um tipo de transe estático quando iam para a batalha. Eles evitavam o uso de armaduras e escudos, atacando com uma fúria destemida e frenética. Os Wolfkins, por sua vez, eram semelhantes ao grupo menos conhecido chamado Ulfdenar em nórdico antigo, compartilhando muitas semelhanças. Assim como os Berserkers, eles eram guerreiros xamanísticos dedicados a um totem animal escolhido, retratados usando a pele desse animal na batalha, e muitas vezes nada mais. E supostamente entravam em um estado animalesco sedento de sangue, mordendo, uivando e atacando homens com uma fúria selvagem. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixe seu comentário para que eu saiba o que você achou deste vídeo, já que ele deu muito trabalho para fazer. Essas ações vão mostrar para o YouTube que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo que vai aparecer dos dois lados aqui, hein?
Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!